Boa tarde, então, boa noite a todos. Então, hoje eu fui desafiado novamente pela Lúcia para apresentar algo diferente aqui na nossa sala. E eu, na verdade, não sou um expert em vendas, mas eu estudo muito o tema e eu acredito que o que eu vou passar para vocês pode ser útil no desenvolvimento desse negócio, porque, na verdade, todo empresário, nem todo vendedor pode ser um empresário, mas não há empresário que não seja vendedor. Então, acho que nesse sentido a gente nunca pode deixar a venda como algo em segundo, terceiro plano nesse negócio. Porque não se trata também só de vender produtos, né? A gente vende o dia todo, né? A gente vende produtos, a gente vende serviço, a gente vende ideias desde que a gente nasce. Então, hoje o tema é justamente ideias para destravar as vendas, né? Que eu acredito que seja um tema que interesse a maioria das pessoas ou a todos que estão aqui na sala. Então, eu sempre digo o seguinte: no nosso negócio, três características são fundamentais de acordo com a minha visão. Ter mente de líder, e para isso a gente tem material de sobra, a gente tem exemplo de sobra, líderes é o que não falta nesse negócio, e a gente precisa também adquirir essa mentalidade de líder. A segunda coisa ou característica que eu acredito fundamental para desenvolver esse nosso negócio é ter o coração de empreendedor, ter o sentimento real de ter um negócio e do que isso pode proporcionar a si e aos demais. Então, isso ou essa é uma característica fundamental para desenvolver essa atividade. E a terceira característica que eu acredito muito fundamental para essa nossa atividade é também ter mãos de empresário. E quando eu falo mãos de empresário, talvez seja a característica que mais está ligada ao negócio tradicional, né? Porque é aquela veia empreendedora, aquela veia de pessoa que quer desenvolver um negócio e que bota as mãos para que a coisa aconteça. Então, essas, na minha visão, são três características fundamentais para desenvolver a nossa atividade. E eu começo colocando a seguinte pergunta: por que as pessoas compram? Lembra, nós estamos falando de vendas, mas por que os clientes compram? E coloquemos-nos também como clientes nessa questão ou nessa pergunta. Por que a gente compra? Então, segundo os estudiosos, o cliente não sabe por que está comprando um produto ou serviço. O cliente não sabe por que está comprando um produto ou serviço. Essa é a pura verdade. A primeira descoberta no setor de neurovendas é que 85% da decisão de tudo que você compra em sua vida é inconsciente ou subconsciente. 85%. E apenas 15% são conscientes. Aqueles que acreditam que as vendas são racionais estão totalmente errados. Então, aqui vai a primeira ideia, a primeira e grande ideia dessa nossa live. Tentar vender para uma pessoa usando a parte racional dela é muito difícil de acontecer, porque o inconsciente é pelo menos 5 ou 6 vezes mais poderoso na hora da pessoa fazer uma escolha ou fazer uma compra. Então, a gente vai sofrer muito mais se a gente usar a parte racional das pessoas para tentar convencê-las ou persuadi-las
a comprar os nossos produtos. Quem disse isso foi Jürgen Klarik, que é um estudioso nas questões de venda e na questão de neurovendas, principalmente. O que a mente do cliente busca quando ele está fazendo uma compra? Ou quando lhe é ofertado algo, né? O que a mente do cliente busca? Vou citar algumas coisas aqui. Primeira coisa que se procura: novidade e surpresa. É como se o subconsciente dissesse assim: me abra o leque de possibilidades, me explique aquilo que eu não entendi. Me diga tudo que eu posso fazer e ganhar com esse produto. É isso que o subconsciente está pedindo quando ele observa um produto ou uma oferta. O que mais? Facilidade e recompensa. Faça-me sentir inteligente. Dê-me razão. Mostre-me valores agregados. Então, a pessoa, quando ela faz uma compra, ela quer, no subconsciente, ter a certeza de que ela fez a coisa certa. Que com aquele produto, ela também vai poder se sentir mais inteligente. E também que quem está ofertando, diga para ela: você vai ganhar com esse produto isso, isso e aquilo. Remover uma dor. Alivie a minha carga, dê-me soluções, faça-me sentir compreendido. Então, quando se compra um produto, se quer resolver alguma coisa que está pendente, uma dor, uma necessidade, um desejo. Ninguém compra um creme dental só porque é um creme dental. Ele quer resolver algum problema. É isso que esse texto, é isso que a mente procura toda vez que ela compra um produto. Claro que tem muito mais coisa, mas nós não temos aqui tanto tempo para a gente ficar pensando nessas possibilidades na hora de fazer um contato com o cliente. Mas eu acredito que essas três são fundamentais e fazem a gente refletir muito sobre a forma como a gente atua hoje como empresário. O que mais? O que mais influencia a mente do cliente? 55% é a linguagem corporal. E quando se fala linguagem corporal, não entendo isso como ficar fazendo dancinha na frente do cliente, né? Tem gente que entende que fazer uma dancinha vai fazer com que o cliente compre o produto dele. E, na minha visão, claro, todas as pessoas têm a sua visão sobre o negócio, eu acredito que isso não tem impacto para se efetuar uma venda. Pode ter outros impactos, diversão, tudo mais, mas quanto ao produto, não influencia. 28% o tom verbal. O que quer dizer isso? Como eu uso a minha fala? Se eu tiver uma fala monótona, assim, que eu vou falando sempre do mesmo jeitinho e parece que isso não vai despertar o interesse do cliente. Então, eu tenho que usar a minha voz também como uma ferramenta para que eu possa efetuar a venda. Assim como a linguagem corporal, que inclui aí você olhar para o cliente, atrair a atenção dele olhando para o produto, e ele vai fazer o mesmo gestual, se portar bem na frente do cliente, não está de qualquer jeito, você sentado e o cliente em pé. São várias situações que influenciam na hora da venda. O tom verbal também. A forma como você se expressa, como você entona a voz, faz parte da venda. A linguagem verbal também é importante. Óbvio que, se você está com uma pessoa que é muito amiga sua, você vai usar a linguagem que tradicionalmente vocês usam.
Agora, se você está com uma pessoa que você não conhece, você não tem que ser tão informal assim. Você tem que manter uma linguagem que a pessoa realmente entenda que você é um profissional. Então, gírias, apelidos, esse tipo de linguajar pode prejudicar a venda. Mas o que mais impacta realmente é a linguagem corporal. Esses são os 3 itens que impactam a mente do cliente na hora da gente fazer uma venda. Vamos lá. Também o que é importante a gente entender? Que existe um ciclo básico para se efetuar uma venda. E esse ciclo, ele se repete. E é como se fosse assim, uma disciplina que você tem que ter de forma infinita. Porque você não vai fazer isso uma única vez no teu negócio, você vai fazer isso sempre. E às vezes, dependendo do cliente, ele vai estar em uma fase desse ciclo. Então significa que nem todos vão estar te ouvindo da mesma forma. Ou você não vai estar entrando em contato com o cliente da mesma forma que você está falando com o outro. Então isso aqui é cíclico e se repete o dia todo num negócio. Então o que seria a primeira parte desse ciclo? É buscar os clientes que são potenciais para aquilo que tu está ofertando. Então, no nosso caso, existem muitas pessoas, mas praticamente todas, que se interessam por um ou outro dos nossos produtos. Então, eles são clientes potenciais. A segunda etapa desse ciclo é você identificar a oportunidade. Seria mais ou menos assim: como que eu chego até esse cliente que é um cliente potencial para mim? Esse seria a parte de identificar a oportunidade. A terceira etapa seria você fazer uma oferta. Se você não ofertar o teu produto, como? Me diz como que o teu cliente vai saber que você tem algo para vender para ele ou algo para resolver uma dor dele. Então, é preciso que você faça a oferta. As pessoas não são adivinhas. A quarta etapa é a parte da negociação. Bom, na negociação entra aquelas quebras de objeção, as dúvidas que o cliente tem, mostrar realmente o que o produto resolve, quais as características do produto. Então, tudo isso entra na parte de negociação. A quinta parte é a parte de fechar a venda. Dentro desse ciclo, fechar a venda talvez represente 10 ou 15% de todo o processo. Só que fechar a venda representa 100% da receita. Então, se tu fizer todas as outras etapas e não fechar a venda, que é aquela parte onde você lida mais com a mente racional, são aquelas frases que tu vai fazer no cartão, eu tenho opção de Pix, posso fazer em 2 vezes, tem descontinho, tem... Essa é a parte do fechamento da venda. Tudo isso engloba a finalização. E se tu não fizer isso, não vai ter receita. Não adianta tu buscar clientes, não adianta tu identificar oportunidades, fazer oferta, negociar e deixar isso no vácuo, no vazio, e não fechar a venda. A pessoa também precisa que você diga para ela essas coisas. E a sexta parte é a fidelização do cliente, que popularmente a gente conhece como segmento, acompanhamento, que é transformar, nada mais, nada menos, transformar o teu cliente num fã do teu negócio. Porque hoje em dia cliente já é a gente usa, mas já é uma palavra que não te diz muita coisa. O fã é aquele que defende o teu produto.
É bem diferente, porque o cliente, ele pode ser teu cliente, pode ser do concorrente, pode ser... Então, a gente tem que buscar transformar esses clientes em fãs dos nossos produtos ou do nosso negócio. Então, essa seria a sexta etapa de um ciclo que se repete todos os dias e que basicamente é o trabalho do empresário em termos de vendas. Então, essas fases são muito importantes também no nosso negócio. Como se fosse uma disciplina infinita para quem quer ter resultados como empresário. Importante a gente salientar também que dentro de um processo de vendas, a gente identifica, primeiramente, um mercado consumidor. Mercado consumidor são todas aquelas pessoas dispostas a comprar o teu produto. Então, aqui nós temos um universo de pessoas com algum problema, necessidade ou desejo a resolver. Então, é um universo de pessoas com uma dor, e ela quer resolver essa dor. Esse é o público total, é o teu mercado consumidor, é todo mundo que pode adquirir o teu produto ou serviço. Mas você precisa gerar uma demanda. Seria o segundo passo desse processo. O que seria gerar uma demanda? Gerar demanda nada mais é do que você fazer o marketing do teu negócio. E deixa eu dizer uma coisa, você já sabe, mas só para reforçar. Quem faz o marketing do nosso negócio somos nós, empresários. A Emoi não faz o marketing por nós. É nós que temos que fazer. Nessa etapa também você vai fazer a segmentação. O que é isso? Não, ia dizer uma palavra, mas não seja ingênuo de acreditar que você vai conseguir atender todo o mercado consumidor. É muita gente. Então você tem que segmentar, você tem que definir qual é o público que você quer atender nesse universo. E para eles você tem que fazer a oferta que resolve a dor. Quem fala para todo mundo tem um grande risco de não ser ouvido por ninguém. Então, é importante que você segmente, nem que seja por momentos, mas não queira atingir todo mundo quando você faz uma oferta. Não vai dar certo. A terceira etapa desse processo de vendas é a própria venda. Para isso, quando você está diante de um provável cliente, um prospecto, você tem que ter um script. O script é o quê? É a tua fala. Você tem que saber o que você vai falar para esse cliente. Não é simplesmente abrir a boca e começar a falar qualquer coisa e achar que você vai persuadir ou influenciar esse cliente. As coisas não funcionam assim. Você tem que ter na tua mente 1, 2, 3, 4, 10 scripts, dependendo do cliente ou do prospecto, para que você possa trabalhar e agir no teu dia a dia. E dentro desse script, você tem que desenvolver a capacidade de quebrar objeções. A gente sabe muito bem quais são as objeções desse negócio. Então, você tem que ter desenhado, escrito no papel e treinado um script para quebrar essas objeções. Quando você faz isso, acontecem as vendas. Então, você viu que existe um universo, você escolhe uma segmentação para ofertar e você vai realizar algumas vendas. Você não vai vender para todo mundo do que você segmentou. As coisas não funcionam assim. Aqui a gente ouve falar muito do negócio na lei dos números, e é exatamente isso que acontece no processo de vendas. Faça de conta que isso é um funil. Tá?
Então, você segmenta e escolhe o teu público. E tem N pessoas lá. Você pode escolher o da tua cidade, do teu Facebook, do teu Instagram, pessoas que têm afinidade com a parte da educação financeira ou a parte dos produtos ecológicos, enfim, você segmenta. Esse é o teu público. E aí você vai procurar, através do marketing, manter o contato com essas pessoas e alguns vão se interessar. Observe que o meu público era grande e só que poucos ou alguns se interessaram. É como se fosse assim, algumas pessoas levantaram a mão. Eu quero saber mais informações desse público que você escolheu ou que você segmentou. E dos interessados que entraram em contato contigo, que tu usou o script de vendas, que tu quebrou as objeções, que tu fez a oferta, uma meia dúzia vai ser teu cliente. Essa é a verdade. Essa é a lei dos números. E nesse quesito funciona assim. No nosso negócio funciona assim, nos negócios tradicionais funciona em qualquer coisa. E quem não consegue ter inteligência emocional para administrar essa questão, muitas vezes acaba se frustrando, porque se tu faz uma oferta para 5 pessoas, pode ser que ninguém se interesse. Nesse caso aqui, se eu quisesse dobrar o número de clientes, usando uma conta rápida, o que que eu teria que fazer? Muito simples. Dobra o número do teu público. Se você está fazendo para 10 e teve um cliente, passe a fazer para 20. Passe a fazer para 20. Pelas estatísticas, tu vai passar a ter 2 clientes. E é assim que funciona. No mercado tradicional se usa muito isso. E eu adaptei para o nosso negócio 2 indicadores que eu quero passar para vocês. Indicadores de vendas é como se fosse assim, uma forma de medir onde você está em relação a onde você quer chegar. Como se fosse assim, eu acho que nós temos profissionais de saúde aí, é como se você ficasse medindo temperatura, pressão, todos aqueles indicadores para saber se o cliente tá, se o paciente está bem ou não. Então, para isso que existem indicadores, indicadores de vendas. Por quê? Porque você só controla aquilo que mede. Se você não mede essas coisas, você não tem parâmetro para saber se você está indo bem ou mal. Então, eu adaptei 2 indicadores que eu acredito que possam ser muito úteis. E são ideias que podem destravar a venda. O primeiro deles se chama ticket médio. O que é isso? Que nome feio. É o valor médio de cada venda que você faz. É simples. Vamos supor que você venda R$ 1.000 por mês de produtos da Emo, tá? Não importa o produto, se são vários produtos. E você faz 10 vendas no mês. Então, se você pegar a tua calculadora aí e dividir 1.000 por 10, você vai ter um ticket médio de R$ 100. Pode ser que tenha aquele cliente que compra 200, o outro compra 50, o outro compra 30. Isso aqui é só um exemplo. Mas vamos supor que no final do mês, das 10 vendas, deu R$ 1.000. Então, o teu ticket médio é R$ 100. Guarda bem, esse é um indicador. O segundo indicador que eu quero passar para vocês, que também é uma forma de controlar o teu negócio, é a taxa de conversão. Meu Deus, o que é taxa de conversão? É o percentual de interessados
Lembra daquelas pessoas que levantaram a mão? Ah, me fala mais sobre isso. É o percentual de interessados que efetivamente compraram o teu produto. Exemplo, 10 pessoas demonstraram interesse. Tu mandou uma mensagem no WhatsApp, no Direct, no Face, para 100 pessoas. E 10 disseram, olha, me fala mais sobre isso. Dessas 10 pessoas que você deu um retorno, duas delas resolveram comprar o teu produto. Então, a tua taxa de conversão, é bem simples essa conta, é 10%. Por quê? Porque 2 dividido por 20 vezes 100 vai dar os 10%. Se alguém tiver dificuldade com esses cálculos, depois me manda no privado ali uma mensagem que com certeza eu vou auxiliar. Mas é bem simples. De 10 pessoas, duas resolveram comprar. Então, 2 de 10 é 20%. Olha, de 20 é 10%. Então, essa é a taxa de conversão. Mas vamos melhorar esses números. Vamos supor que a tua situação atual, então, você faz 10 vendas a R$ 100 cada um em média, um total de R$ 1.000 no mês. Tá? Mas você foi instigado ou você pensou, eu preciso melhorar minhas vendas. R$ 1.000 por mês, não tem condições, não me sobra nada, não dá nem para pagar os eventos, seminário e etc. Vou aumentar em 50% isso, pelo menos. Como é que eu vou fazer? E aqui entra a mágica desses dois indicadores. Você vai trabalhar com os dois. Daqueles 100 clientes que tu mandou a mensagem, que alguns se interessaram, será que tu consegue aumentar esse número pelo menos para 12? Para te poder fazer 12 vendas, acrescentando 2 clientes? Não é nenhum fim do mundo, né? Mais 2 clientes no mês. Será que você consegue aumentar em 25% o ticket médio, ao invés de 100, passar para 125? Mas é difícil. O que eu tenho que fazer? Aumentar o preço dos produtos? Não. Você tem que usar um script e a persuasão para vender um produto adicional. O que vale mais ou menos R$ 25? Um spray. Um spray está R$ 28. Se tu acrescentar um spray bucal na venda média de R$ 100, tu já bate essa meta. E tu só precisa mais 2 clientes. Por quê? 12 vezes 125, 12 vendas vezes 125 a venda média, você vai ter 1.500. Tu quer aumentar em 50%? Pimba! Tá aí. Tem alguma coisa aqui fora do universo que precisa auxílio de um diamante, sei lá da onde, um corona, para vir aqui dar essa fórmula mágica para vocês conseguirem? Não. Você vai aumentar em 50% a tua venda mexendo apenas nesses dois indicadores. E é o que a gente precisa? Você melhorar como empresário, saber mais sobre o produto, usar mais armas de persuasão. E persuadir não é enganar, é você dar instrumentos ou para a mente subconsciente da pessoa tomar a decisão correta. Usar aquela capacidade de influenciar, não o racional. No racional, tu não vai conseguir atingir essa meta. Diferenças entre uma venda tradicional e uma neurovenda. Neurovenda. Venda tradicional. Vende para as pessoas, né?
Encontra uma pessoa e vai vender, não estuda nada, simplesmente oferece o produto. Neurovendas, vende para a mente das pessoas. Então, aqui, a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, se esforçar um pouquinho mais. Tradicional. As características do produto são as coisas mais importantes para o vendedor tradicional. Sabe aquele vendedor de balcão, de loja ou de farmácia? Ele só interessa falar das características do produto. Neurovendedor, a venda como um meio de resolver a dor do cliente. Qual é teu desejo? O que está doendo? Qual é a tua necessidade? É isso que ele precisa descobrir primeiro. E através do produto dele resolver. Tradicional. Qualidade do produto de maneira direta e prática. Ah, esse creme dental branqueia os dentes e é maravilhoso. Neurovendas. Ele conta uma história dele, de experiência com o produto. Isso tem uma capacidade de impactar muito mais do que simplesmente você falar de qualidades e características do produto. O vendedor tradicional, ele pensa que o racional é que decide. O racional é só 15%. Tu vai vender? Claro que vai. Mas a probabilidade é muito menor, é de 15% só. Neurovendedor considera que 85% das compras não são racionais. Ele já sabe disso. Ele já estudou. Ele sabe que funciona assim. Então, essas são diferenças essenciais entre um tipo de venda e outro. As duas funcionam? Sim. Porém, a efetividade de quem trabalha neurovendas é muito maior. Porque ele vai mais a fundo nos motivos pelo qual a pessoa está comprando. Por que a pessoa está na frente dele? Por que a pessoa se interessou? Não é simplesmente porque tem um produto da empresa número 1 de marketing multinível. Não. Isso não importa muito para o cliente. Importa para nós. Mas para o cliente isso não faz tanta diferença. Vamos ver o que tem aqui de diferente em duas imagens. Vejam essa primeira imagem aqui. Percepção do cliente. Ah, está muito caro. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso quando estava ofertando o produto e falou do preço? Principalmente quando começa que a primeira coisa tu já fala o preço do produto. Ah, muito caro. Então, quando o valor é pequenininho, não importa. Poderia ser R$ 10, é capaz do cliente dizer que está caro ainda. Agora vamos ver a segunda imagem. O que mudou aqui? Aqui eu dei valor, eu agreguei valor ao meu produto. Eu disse para o cliente que o produto ia resolver o problema dele. O preço é maior? Não, o preço é o mesmo. O que mudou? Eu agreguei valor. O preço continua o mesmo, mas agora qual é a percepção do cliente? Está barato, realmente. Quando ele pede o preço, porque se tu fizer o teu trabalho direitinho, é capaz de ele nem te perguntar o preço, é capaz de ele te dizer, posso pagar no cartão, sem saber quanto custa aquele produto. Então esse é o nosso trabalho. Não é focar no preço, está caro, está barato, é agregar valor. É agregar valor. Vamos agora a duas situações aqui, dois diálogos. Primeiro, um diálogo de uma venda tradicional, né? Um vendedor tentando vender para a mente racional. Então, vamos lá, vendedor. Assim diz o vendedor. Oi, fulano, como está? Aqui tem um errinho, tá? Tu sabia que eu agora sou distribuidor de uma linha de produtos de higiene bucal? E o cliente, sério? Me conta mais. Eu vendo cremes dentais da Glister. Tem dois tamanhos, 50 gramas e 200 gramas. Ajuda a clarear os dentes e tem uma fórmula exclusiva chamada Reminact. O produto é muito bom, faz milagres.
E o cliente, bah, e quanto custa? Detalhe, dá para ver que o cliente é gaúcho, né? Ah, e quanto custa? Aí diz o vendedor, 40 o grande, 19 o pequeno. Vou pensar. Aí diz o vendedor, ok, qualquer coisa me chama. E acabou aí a história. Talvez a pessoa nunca mais entre em contato. É uma possibilidade de venda? Sim, mas aqui eu estou querendo demonstrar a diferença entre a venda tradicional e a neurovenda. Vamos lá. Neurovendedor, que eu já trato como empresário, não como vendedor. Oi, fulano, como está? Deixa eu te fazer uma pergunta. Acredito que você também gosta de economizar, certo? Sim, com certeza, diz o cliente. Outra coisa, normalmente você faz compra de produtos de higiene e cuidados pessoais no supermercado? O cliente diz, sim, sempre faço. Pois eu também fazia, mas descobri uma maneira de comprar pela internet, direto de fábrica. E agora eu sou distribuidor desses produtos. Meus clientes economizam em média 50%. Você gostaria de saber mais? Essa última frase do empresário aqui, ela abre um leque de duas possibilidades. Porque o cliente ele pode pensar assim, tá, mas e por que tu não me diz como comprar direto de fábrica? E aí nós temos alguém interessado no negócio. Ou não, ele pode se interessar pela vantagem do produto, que foi a sequência desse diálogo. Então ele pergunta, tu quer saber mais? E o cliente diz, claro, me conta aí. Você faz compras pela internet? Você já faz compras pela internet? Sim, faço regularmente. Excelente. Sabia que você pode se cadastrar direto no site e ganhar 10% de desconto na primeira compra? Com frete grátis. Eu tenho também pronta entrega. Por exemplo, esse é um creme dental de alta qualidade, concentrado. Você pode ter uma experiência com o produto e provar da qualidade. Quantas pessoas moram na sua casa? Olha, na minha casa somos em 4 adultos. Então, esse creme dental vai durar 2 meses para vocês. E o cliente diz, nossa, e posso te pagar no cartão? O cliente não pediu o preço, eu não falei o preço para ele, eu agreguei valor ao produto. Claro que isso aqui é uma simulação, as coisas não vão acontecer exatamente dessa forma. Mas um dos segredos da neurovenda é você fazer com que a pessoa diga várias vezes sim, concordo, exato, claro. Porque daí a mente dela não vai deixar ela voltar atrás. Ele diz que já faz compras pela internet, ele diz que gosta de economizar. Todas essas perguntas que ele deu resposta afirmativa vão fazer com que a mente dele diga, bom, agora tu falou tudo isso, não pode rejeitar esse produto maravilhoso. Tu gosta de economia, tu gosta de qualidade. Então, essa é a diferença. Eu não sei se vocês conseguiram entender a diferença entre o diálogo 1 e 2. O primeiro saiu lascando as características do produto, falou de preço. Esse aqui não, ele procurou saber se realmente o cliente tinha as mesmas dores dele ou se ele realmente estava interessado nesse tipo de produto. E não saiu oferecendo de cara. Claro que essa conversa seguiu adiante. A gente vai parar por aqui, porque senão a gente vai até as 9. Mas eu quis demonstrar, através desses dois diálogos, que existe uma diferença entre o vendedor e o empresário, entre aquele que vende da maneira tradicional e aquele que usa da neurovenda. E para finalizar, eu quero deixar para vocês 3 neurodicas para vender mais. A primeira, entre aquilo que você vende e aquilo que as pessoas compram, há uma grande diferença. Procure o valor simbólico dos produtos.
Ninguém está comprando creme dental. As pessoas estão comprando uma solução de você. Ou seja, uma solução de economia, uma solução de qualidade, uma solução, um produto que resolva uma dor dela. É isso que as pessoas estão comprando, independente do produto que tu venda. Segundo, os clientes precisam de orientação para decidir. Estão ansiosos por isso. Dê 3 opções para que decidam com sua pequena racionalidade. Ele vai usar só 15% da mente dele para tomar decisão. Dê 3 opções para ele. Por exemplo, o creme dental tem 2 tamanhos, tamanho A de 50, tamanho de 200 gramas. Eu posso fazer um combo, eu posso ofertar para ele, dar 3 ofertas, 3 opções para ele, ele vai decidir pela melhor. Não saia só com uma. As pessoas adoram ter opções para decidir. E o terceiro, estimule os sentidos do cliente. Toque, visão, olfato, paladar, audição. Se tu estiver vendendo um creme dental, entregue na mão do cliente, deixa ele tocar, ele pegar o produto na mão. Isso influencia na venda. Olhe para os olhos do cliente e depois olhe para o produto. O cliente vai fazer a mesma coisa. Tá? Alguns produtos tu pode dar para o cliente degustar. Nós temos vários produtos aqui que podem ser feito esse tipo de situação é possível. Audição, paladar, todos esses sentidos que nós temos, a gente tem que usar quando a gente faz uma venda. Se tu tiver num ambiente totalmente bagunçado, um ambiente sem espaço, um barulho enorme, isso aí vai influenciar na tua venda. Então, vender na rua é complicado, você tem que ter um ambiente propício para isso, né? Tem muito mais dicas dentro desse livro que eu quero deixar para vocês, que se chama Venda à Mente, Não ao Cliente. É uma sugestão que eu deixo, da onde eu tirei boa parte desse material, dessa live. Jürgen Klarik, depois, se vocês precisarem, posso mandar a imagem aí nos grupos. Leiam esse livro. Tem muito mais coisa nesse livro, tem muito mais dicas, tem muito mais material valioso para a gente se aperfeiçoar. Lembrando, não sou um expert, mas eu gosto do tema. E eu, durante a minha vida profissional, vivenciei muitas vezes nas empresas tradicionais situações onde foi negligenciada essas coisas e por isso que não se atingia metas. Então, por que não trazer para dentro do negócio? Então, pessoal, essas eram as ideias que eu gostaria de passar para vocês nesse dia. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado.